Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode ter o seu projeto aprovado na Enel do Ceará. Vou mostrar aqui todo o site e também todos os documentos que você precisa estar enviando para que você tenha aí o seu projetinho aprovado e você possa estar instalando o sistema fotovoltaico e fazer a troca daquele medidor bidirecional. Então, vamos lá. Bom, a Enel do Ceará ela é uma distribuidora bastante boa para você trabalhar, só que ela ali vai ter algumas particularidades quando você vai enviar o seu projeto fotovoltaico para ela. E é importante você se atentar muito bem, principalmente na solicitação de acesso, no diagrama unifilar e nos demais documentos, como a RT, que ela vai te exigir aí quando você vai enviar. Mas só que para isso, vamos lá aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar para você. Bom, a gente já está aqui logado na área da Enel. O bom da Enel é que ela é uma distribuidora que não vai te pedir que você crie aí uma senha, que você tenha a sua identidade como um projetista, tá? Então tem o link dela aqui em cima, ó. Esse é o link que vai estar aqui, ó. Esse eneldistribuição.com.br. Então é só você colocar que você vai ser direcionado para do Ceará. Tomar cuidado caso você for procurar no Google, porque aqui pode estar trocado. E, por exemplo, se tiver RJ, ela vai bater lá na Enel do Rio de Janeiro. Então, seu projeto vai ser reprovado porque ele vai estar com as informações da Enel do Ceará e não do Rio de Janeiro, porque a modelagem é bem parecida entre um e outro. Mas vamos voltar aqui para do Ceará. Voltando aqui na nossa tela inicial, então a gente vai ter que iniciar a solicitação de acesso e acompanhar a solicitação em andamento. Então, na Enel, para a gente começar a fazer os documentos dela, é obrigatório a gente começar por aqui. Então, a gente vai clicar aqui em iniciar nova solicitação. E aqui ela vai dar uma série de perguntas aqui, ó, uma série de informações que você vai precisar digitar. Então, vamos lá. Aqui ela vai te pedir o código da UC, então a unidade consumidora do cliente. Caso não tenha, seja uma ligação nova, a gente vai ter que deixar em branco, mas senão a gente vai colocar aqui algumas informações, tá? E o código da UC, ele tem que ser válido, ok? Eu vou deixar aqui em branco porque senão, na próxima etapa, eu não consigo passar, se tiver um código da UC que não esteja cadastrado no sistema dela. Por isso eu vou deixar em branco. Aqui a gente vai vir com a classe, então, já que a gente trabalha muito microgeração, né? Então a gente tem que ver se é residencial, industrial, comercial. Vou botar aqui residencial. Aqui a gente vai colocar o nome do cliente, vamos supor que seja, tá aqui, Igor Braga. Aqui também ele vai te pedir um e-mail, tá? Então eu vou botar aqui um e-mail qualquer, tá? @gmail.com. Aqui ele vai te pedir um CEP, particularmente eu não conheço nenhum CEP de Fortaleza. Deixa eu botar aqui, CEP Fortaleza. Deixa eu pegar aqui um CEP aqui, ó. Copiar um CEP qualquer. E vou colocar aqui. Ele já vai me trazer algumas informações aqui, ó, como o logrador, o número, tá? Então, o número eu vou botar aqui, sei lá, número 10. Ele me deu já o município e aqui o complemento. Aqui ele vai te pedir um CPF ou CNPJ, aí, a depender para quem você vai estar fazendo seu projeto fotovoltaico. É importante que esse valor seja um valor válido do CPF ou do CNPJ, tá? Você não pode colocar qualquer numeração. Eu vou colocar aqui a numeração, vou dar um corte no vídeo aqui, então apaga aqui essa informação, beleza? Porque senão eu não consigo passar para a próxima etapa. Aqui também ele vai me pedir o número de telefone, então eu posso colocar qualquer número aqui, tá? Vou botar aqui, tá. Aqui eu não preciso de um segundo número e aqui ele vai vir com os dados da geração. Aqui eu coloco solar. Aqui ele vai me pedir a unidade geradora, então a quantidade de módulos fotovoltaicos. É importante que você já tenha essas informações primeiro. Então vamos supor que você vai estar fazendo com 10 módulos. Essa potência total vai ser o valor de saída do inversor, tá? Então com a 14300 ficou claro que a gente tem que colocar a potência total de saída do seu inversor. Se ele for de 5 kW, então a gente vai colocar 5 kW. Se ele for de 10, a gente coloca de 10. Ah, Igor, eu estou usando 3 microinversores de 2 kW. O que eu coloco? Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, eu vou colocar 6 kW. Vou botar aqui no exemplo 6 kW. Aqui a gente vai colocar a área dos módulos, tá? Então, aqui já é a área dos módulos. Então, tem que ver lá no datasheet do seu equipamento o valor. Geralmente é 2 metros, 2,2 metros. Então, eu vou colocar aqui 20. A fabricante, então ele vai pedir algum. Vou botar aqui, por exemplo, a Ryzen Solar. Aqui ele vai te pedir também um modelo, então você tem que ver também no datasheet qual é o modelo. Vou botar um aqui aleatório. E agora aqui ele vai te pedir fabricante do inversor. Então vamos supor que seja, sofá. E aqui ele vai te pedir o modelo também do seu inversor. Vamos supor que seja um sofá
4K TLM G3. Lembrando que aqui são só informações fictícias, tá? Tudo bem. Então, nesse caso aqui é da minha primeira unidade. Caso o seu projeto possua 2 inversores, aí você vai clicar aqui ó, em adicionar nova unidade geradora e aí você vai repetir o processo. Caso não, seja só um, você vai clicar em deletar. Ok? Então, ele me deu aqui 6 kW, tipo de geração abaixo. E aqui, ó, caso você tenha unidades de rateio, ou seja, as unidades beneficiárias que vão receber créditos energéticos, você vai colocar aqui a quantidade. Então, eu tenho uma geradora mais 2 unidades consumidoras. Qual o valor que eu coloco? Você coloca 2. Aqui você só vai colocar somente o valor das unidades consumidoras, tá? Então, eu tenho 10 residências. Então, uma é a geradora, as outras 9 são unidades beneficiárias. Então, você colocaria aqui 9. Então, vamos supor, vou colocar aqui 3. Aqui ele vai te pedir uma data de implantação, então aqui não necessariamente precisa ser uma data que você tenha certeza que o sistema vai estar funcionando. Você pode colocar uma data prévia. Então, geralmente a gente coloca ali uma data de 90 a 120 dias. Então, você vem aqui e coloca uma data. Aí aqui ele vai te pedir os dados da unidade consumidora, tá? A potência instalada é a soma da carga de todos os equipamentos que tem naquela unidade consumidora. Nesse caso aqui, para você buscar essa informação, você não precisa ir na casa do cliente e somar todas as cargas dele. Ele tem 2 geladeiras, tem um ar-condicionado, ele tem 3 computadores. Não. Se você for na norma da distribuidora de baixa tensão, da Enel, você vai encontrar lá que tem a carga instalada de acordo com o disjuntor dele, tá? De acordo com o disjuntor e também com o cabo, aí você vai encontrar esse valor. Vamos supor que seja de 8, melhor, vou botar de 6, potência instalada. Nível de tensão, baixa tensão. Aqui também ele vai pedir o tipo de conexão, se é monofásica, bifásica ou trifásica. Nesse caso eu vou considerar monofásica. A tensão de atendimento, se é 127 ou 220. Então no Ceará tem regiões que são 220, outras são 127. E se você coloca aqui trifásico, ele vai mudar aqui também. Vai botar 127, 220 ou 220, 380. Se for bifásico, a mesma maneira. Tá? Tem até as locais que são 120 e 240. Mas aqui eu vou colocar monofásico e vou colocar que seja 220. Aqui ele vai te pedir a corrente do disjuntor, lembrando que essa corrente do disjuntor é do padrão de entrada, então vamos supor que seja de 40 amperes. O subgrupo tarifário, no caso, é B1, por quê? Porque ele é residencial. Tá? Então lá em cima eu tinha colocado que era residencial. B1. E a modalidade. Então, muito importante você colocar a modalidade correta. Então, veja só. Como eu disse que tem 3 unidades consumidoras a receber créditos energéticos, então aqui eu vou colocar autoconsumo remoto. Se eu colocar, por exemplo, geração local, esse valor aqui vai zerar. Por quê? Porque geração local é só se for naquela unidade consumidora, tá? Então, eu venho aqui, vou botar autoconsumo remoto, aí eu posso alterar aqui novamente. Aqui ele vai te pedir a localização na latitude, em graus, minutos ou segundos. Aqui também você pega essas informações lá no Google Earth, ou então lá no Google Maps. Então, só você colocar a localização que você vai encontrar essas informações aqui. Então, eu vou colocar aqui algumas informações aleatórias, tá? Então, vou botar 10,94. Aqui, botar essa aqui. Essa outra aqui, 0. Opa. Então, 50,20. E aqui ele vai te pedir o nome do solicitante. Então, aqui você vai colocar o nome do cliente, caso ele assine os documentos. Se não assinar, você tem que ser o procurador. No caso, vai ter que ter uma procuração que você vai ter que emitir para a distribuidora. Então, eu vou colocar aqui minhas informações. Vou botar aqui. Vai me pedir aqui um telefone. Vai me pedir aqui o e-mail. Então, vou botar aqui. Vai me pedir um CEP também. E aqui ele já vai me dar o endereço automaticamente. Deu aqui o município e aqui o endereço. Vou botar aqui. Tá. E aqui eu vou clicar em próximo. Se tiver algo de errado, ele vai me avisar, tá? Mas nesse caso deu tudo certo. E aqui, ó, ele vai me passar aqui, ó, o número do protocolo. Então, esse número de protocolo aqui é importante você guardar para quê? Porque qualquer informação que você queira ter com a distribuidora, você vai ter que ligar para eles e vai ter que informar esse número de protocolo. Além também que eles enviam esse número para o seu e-mail automaticamente. Você enviou o projeto, eles já mandam automaticamente esse e-mail para você. E aqui, ó, ele vai te dar 4 documentos para você baixar. O formulário de solicitação de acesso,
o cadastramento de instalações de compensação, ou seja, na lista de rateio, e também ele vai te entregar para que você possa estar elaborando seu memorial descritivo. Ele já te dá um modelo de memorial e aqui alguns documentos caso você vá fazer a ligação nova. Então, só de você clicar aqui em download, nesse primeiro, ó, vou até abrir ele aqui. Ó. Então, ele já me mostra aquelas mesmas informações que eu venho preenchendo. Então, o código da UC, o titular, o CEP, ou seja, ele me coloca apenas aqui em PDF. Voltando aqui. Ó, e aqui vai ter o modelo do memorial descritivo. Ó, só eu clicar, coloca aqui, ó, já vai me dar esse documento em Word. Aqui eu venho em habilitar minha edição. E aqui eu vou colocar as minhas informações. Então, o nome do cliente, a cidade, quem é o responsável técnico. É um memorial bem simples, bem curtinho, tá? Aqui você vai ter que informar, no caso a fonte, é só você colocar, no caso, energia solar, né? Porque você pode ser eólica também. Aqui colocar qual é a cidade do Ceará. Aqui você vai ter que colocar quais são as normas que você vai se basear. Também o responsável técnico, o número da RT. Vou mostrar aqui para você também onde é que você encontra esse número da RT ou da TRT. Você, sendo eletrotécnico, você também pode ter seus projetos aprovados na Equatorial. Aqui vai te pedir mais informações dos dados da unidade consumidor. Então, sobre isso aqui, a gente já passou lá na solicitação de acesso. E aqui ele vai te pedir uma imagem do Google Maps, da onde aqui está o local onde vai ser a instalação da usina fotovoltaica. Aqui ele vai te pedir as informações dos equipamentos, então você vai colocar a quantidade e o modelo. Aqui, no padrão de entrada, vai te pedir o tipo de tensão, se é monofásico, bifásico ou trifásico, e também o tipo de disjuntor, tá? Então, só isso que ele vai te pedir no memorial descritivo. Então, depois que você preencher, é só você colocar em PDF, você volta aqui, ó, e clica em próximo. Clicou em próximo, aí ele vai te passar aqui, ó, os documentos que você vai ter que enviar. Então, o formulário preenchido pela Enel. Então, tem aquele formulário que você vai ter que enviar, vai ter que assinar e enviar para ele. O diagrama unifilar. Ele te pede essa licença aqui, ó, que no caso é a ART ou a TRT. Apesar de não ter o nome TRT, mas você, se for técnico em eletrotécnica ou em energia, você pode enviar a sua TRT. O projeto elétrico, que no caso é o diagrama unifilar, você pode colocar novamente aqui o diagrama unifilar para eles. O certificado dos inversores, isso aqui você vai pegar com a fornecedora que te deu os equipamentos fotovoltaicos, o documento do cliente. Aqui você pode colocar a procuração, a lista de unidades consumidoras, caso você tenha, e aqui ó, você pode deixar em branco, tá? Essas informações, tá? E a procuração, ó, ele também deu uma abazinha aqui, ó, específica para a procuração, mas você também pode enviar aqui, onde eu disse, em outros documentos, tá? Então, vamos ver aqui alguns outros documentos. Então, eu mostrei para você a solicitação de acesso. Além disso, se você enviar somente aquela solicitação de acesso, eles vão reprovar o seu projeto. Você vai precisar também enviar esse outro formuláriozinho aqui, ó, que eles vão te pedir, ó. Bem curtinho ele aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, de microgeração, ó. Código da UC, o titular, a rua, o bairro. Então, aquelas mesmas informações que foi preenchido. É obrigatório enviar esse daqui, mais obrigatório ele do que você enviar até aquele outro que a gente preencheu no site. E aqui, ó, vai te pedir as coordenadas, ou seja, todas aquelas mesmas informações a gente vai colocar aqui, só que aí ele vai ter uma assinatura de quem for o responsável procurador. Se for você, vai ter que ter a procuração, se não, pode ser o próprio cliente, tá? E aí você transforma em PDF para você enviar para distribuidora, tá bom? Então tá aqui ó, as informações, ó, potência superior a 10 ou igual ou inferior a 10 kW. Isso aqui você também encontra no site da Enel. Deixa eu mostrar outro documento aqui para você. Ó, deixa eu buscar aqui ó, uma RT, a TRT e também um diagrama unifilar. Então, essa aqui é o modelo da RT do CREA do Piauí, mas quais são as informações que você vai colocar de elaboração do projeto fotovoltaico e também da execução do seu projeto fotovoltaico. E aqui você vai colocar a quantidade, no caso em kW-pico, no caso que for um de 3,3, e a unidade em kW-pico. Caso no seu CREA não tenha kW-pico, você pode estar colocando também só kW, tá? Então, elaboração e execução. Outro ponto aqui, ó, a TRT também, ó, vou mostrar aqui o código para você, que no caso você basta colocar de 13, no caso é o de projeto, ou então o direta também funciona, tá? Você botar aqui o primeiro direto. E aqui você vai colocar o projeto e execução, no caso é o código 50,
e o 1789, que é de solar fotovoltaico. Então aqui você vai colocar a quantidade, no caso, a da potência de saída do teu inversor. Nesse caso aqui era um projeto de 70,4 kW-peak, tá bom? E aqui, assinatura sua e do seu cliente. E aqui também a gente tem um modelozinho de diagrama unifilar aprovadíssimo na Enel do Ceará, tá? Então aqui, ó, são as informações que você vai colocar. No caso aqui das strings, tá? Então são 2 strings, aqui eu vou colocando, informando os meus cabos que eu tenho que enviar para a Enel do Ceará, o meu inversor, as informações dele, qual é a corrente de entrada, a corrente de saída. E caso ele possua as proteções internas também, então você vê que eu até informei aqui, ó, que ele possui as proteções internas e que ele, essas daqui são as informações dele. Aqui ele vai te pedir também a proteção, então qual o valor da proteção de corrente alternada que vai ter desse inversor, então que é o de saída. Como ele é monofásico, então eu tenho somente uma fase, né? Uma fase, um neutro e um terra. Se fosse trifásico, seriam 3 fases, um neutro e um terra. E aqui eu vou ter meus DPS e também o meu disjuntor. Aqui eu vou ter o quadro de cargas. Esses valores de quadro de carga aqui, ó, você não é obrigatório colocar. A Enel, ela literalmente não exige isso aqui. É só caso você queira entregar uma riqueza de detalhe no seu projeto. Essas informações aqui não são obrigatórias, tá? Basta você colocar quadro de cargas. E outro ponto aqui, ó. E aí você vem para, que é o ponto de conexão, aqui, né, que vem para o quadro de cargas, e daqui vai vir para o medidor bidirecional. Então, você vai colocar as informações do cabo e também do disjuntor que vai estar lá no padrão de entrada da Enel e também lá do seu ramal de entrada. E aqui vai ter as informações, né, do tamanho do projeto, local, a cidade que vai estar sendo feito, quem é o cliente, quem é o responsável técnico. E aqui tem a legenda do seu projeto fotovoltaico, tá? Aqui também no canal tem aulas explicando de como é que você pode fazer um projeto fotovoltaico como esse. E aí, depois que você tem todas as informações, o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui no site da Enel e vai simplesmente, ó, clicar em selecionar e vai te aparecer uma outra janelinha. E aí, só você selecionar, por exemplo, aqui no caso diagrama unifilar, ó, e você enviar. Depois você vai clicar em enviar documentação e finalizar. Assim que você clicar aqui, já vai para o seu e-mail, já vai uma informação dizendo qual etapa que está o seu projeto fotovoltaico. E para você que deseja se aprofundar muito mais em projetos fotovoltaicos e ter o seu projeto aprovado na Enel, você tem todo um acompanhamento, todo o passo a passo, todas as documentações mostrando cada item, cada linha por linha, você pode se matricular no curso Meu Projeto Fotovoltaico Aprovado Enel. É um curso online aqui do Clube da Elétrica, onde você vai aprender exatamente todo o passo a passo de como você vai ter o seu projeto aprovado na Enel do Ceará, tá? Totalmente específico para a Enel do Ceará. Vou mostrar ele aqui um pouquinho por dentro para você. Então aqui, ó, ele é dividido em 3 módulos principais, tá? Então o primeiro módulo é falando somente da Enel, então aqui eu dou algumas informações de como é que você pode falar com o suporte no individual, porque aqui, ao ser aluno, ao se matricular, você tem direito à análise do seu projeto fotovoltaico antes de enviar para a Enel. Aqui eu falo um pouquinho mais de como é que você vai conhecer a Enel, o que é que você vai precisar. E toda essa parte, ó, de solicitação de acesso, ela é dividida em 3 pontos, tá? Por quê? Porque eu vou explicando cada informação que você vai precisar encontrar aí no seu diagrama fotovoltaico. Cada informação, onde é que você pega, onde é que você coloca, o que é que vai causar reprova no teu projeto se você colocar de maneira errada. Ah, mas a carga instalada é menor, uma outra é maior. Qual o valor que eu vou utilizar? Então a gente vai explicando tudo isso aqui para você. Como encontrar as coordenadas geográficas, como é que você vai elaborar RT, até RT, e também como é que você vai acompanhar todo esse trâmite aí com a Enel do Ceará. E também aqui tem aulas que são essenciais para o projeto. Por exemplo, um acervo dos seus diagramas, né, dos datasheets e certificados, então, que é obrigatório você enviar, bem como também você vai ter acesso a aulas de conexões básicas. Como é que você vai fazer as conexões básicas se o sistema for monofásico, porém a rede do cliente for trifásico? E se for trifásico e o sistema do cliente for bifásico? O que é que a gente precisa fazer? Quando é que eu vou colocar um transformador? Quando é que eu também não vou colocar um transformador? Esse curso ele é feito totalmente para que você
tem o seu projeto aprovado na Enel do Ceará. E caso você tenha dificuldades em como elaborar um diagrama fotovoltaico para a Enel, tem aulas específicas de como é que você vai estar utilizando os diagramas fotovoltaicos aqui do Clube da Elétrica. São aulas mostrando todo o passo a passo, explicando como é que você instala o AutoCAD. Então imagina, você não sabe como instalar um AutoCAD, então tem aulas, como é que você vai utilizar os diagramas, como é que você vai fazer a edição desses diagramas quando o inversor é monofásico, trifásico, a rede for bifásica, monofásica, quando tiver um trafo. Então, aulas específicas mostrando com string box, sem string box, com microinversores. E para você saber mais sobre o curso, ó, tem um link aqui na descrição que mostra para você exatamente tudo isso aí que você precisa com mais informações para você realizar sua matrícula no curso Meu Projeto Fotovoltaico Aprovado Enel. Então, é isso, tá? Então, para a gente ter o nosso projeto aprovado na Enel, primeiro tem que ter as informações do projeto, depois ir no site, baixar ali os documentos e preencher da maneira correta que a Enel exige. Então é isso aí e até um próximo vídeo.